Podcast Seja Fora do Normal. Mais um episódio. Hoje, o nosso episódio é com uma amiga que eu tive a oportunidade de conhecer, trabalhando na rede municipal de educação aqui de Itaboraí, já há alguns anos atrás. E foi uma pessoa que me ajudou muito a ser hoje o profissional que eu sou. Inclusive, foi uma das inspirações para o livro Seja Fora do Normal. Então, até porque é uma pessoa bem fora do normal. A minha amiga querida Eliane Portela, que tem um trabalho com educação e que me abraçou quando eu estava aqui na cidade fazendo um trabalho para uma instituição aí famosa, né, na verdade, sobre empreendedorismo, né, levando o empreendedorismo para as escolas. E ela encampou a ideia da educação empreendedora, do despertar no movimento, nas ideias dos jovens, né? de como fazer os jovens alcançarem seu sucesso, serem de verdade, mais que protagonistas da sua história, serem de verdade autores da sua própria história, da sua própria vida. Então, Eliane Portela, muito bem-vinda ao podcast Seja Fora do Normal. Eu que agradeço o convite e faço suas as minhas palavras. Ouvir o mestre dizer que aprendeu comigo, acho que isso é uma troca, né? Porque a gente nunca mais é a mesma pessoa quando a gente tem esses ensinamentos, técnica, e você abre um olhar para uma coisa que você não sabia que existia, que estava ali adormecida. E aí você transforma isso para levar para a vida do outro, no dia a dia. E a gente se descobre empreendedor, empreendedora, não necessariamente de um negócio. De um negócio. Porque a palavra remete sempre a negócio, sempre, né? A gente pode até conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu queria que você se apresentasse, Eliane. Bom, conta pra gente quem sou é a Eliane. Se quiser contar, né, do como a gente se conheceu, claro. Fique à vontade, mas se apresente para o público. Bom, Eliane Portela. Bom, meu nome já foi dito, né? É gostoso meu nome falar. Eliane Portela. Meu nome da samba, Eliane, ninguém sabe quem é, mas Portela da samba. Se der errado, sou eu, se der certo, sou eu. E aí eu fiquei gravada por causa do sobrenome e por causa do meu perfil profissional, né? Como você disse, fora do normal. E assim, durante toda a minha vida profissional como educadora, a gente tem o ônus e o bônus, né? Às vezes isso incomoda, mas na maioria das vezes isso constrói uma digital profissional. E a digital é só nossa, né? E a gente usa isso, aprende com gigantes, caminha, melhora, erra, porque quem erra e quem falha é porque está tentando, né? É porque, só me permite dividir com você, é porque está fazendo. Porque quem tenta nem sempre faz. Tentar é uma maneira da gente iludir a mente, né? Mas você é uma fazedora, minha amiga. Você está sempre fazendo. Algumas coisas funcionam, outras não funcionam. Sim, mas sim. As pessoas que fazem, que se movimentam, que se mexem, que alteram o mundo de alguma forma, elas passeiam, elas fazem. Elas estão ali dispostas a fazer. Dando certo, dando errado, desafiando algumas coisas, né? Eu vou aproveitar que você falou também para dividir. Quando eu cheguei na escola lá, se não me engano, foi 2016, né? Ou 2015. Eu não sou boa de número, eu sou de mas humanas. Por aí, 2015, 2016. E a gente estava no projeto de empreendedorismo da rede estadual, né? Isso. E a Eliane fazia parte da escola que eu fui fazer o trabalho. E foi aquela pessoa que disse assim, vamos fazer. Ela foi se encantando de uma tal maneira e ia nas salas angariando aluno, fazendo, Márcio, faz um slide para mim, para poder fazer. E vamos lá, e fizemos. E até hoje eu uso aqueles slides de vez em quando. Né? Porque, de verdade, foi um encantamento com relação ao poder que a gente dá aos nossos jovens. Aqui em Itaboraí,
eu não sei se vocês sabem, quem está assistindo, mas como todos os lugares do estado do Rio de Janeiro, tem alguns locais um pouco mais, como é que eu vou dizer, carentes, né? Carentes socialmente, carentes culturalmente, carentes economicamente, carentes moralmente, né? Então, em que a gente vê algumas redes de poder tomarem conta de situações, e a Eliane, eu a conheci como uma dessas enfrentadoras, claro que de alguma forma também se protegendo, porque é necessário, senão a gente morre, né? E não dá para brincar com algumas coisas, mas sempre buscando trazer do jovem aquilo que ele tinha de melhor, independente de onde ele estava, independente de quem era o pai, de quem era a mãe, de quem era o tio, o vizinho, essas redes mais assim, né? A gente pode falar muito abertamente, mas e a Eliane acreditando no ser humano que estava por trás daquela pessoa. Eu não mudei. E é por isso que você está aqui hoje, é por isso que tem esse amor gigante, né? Porque foi um amor mesmo que a gente foi construindo ao longo do tempo. Você depois começou a acompanhar minha família, meus filhos, minha esposa, né? Se tornou amigo da gente, mas por conta dessa missão, eu acho. Porque eu acho que o professor, por mais que a gente queira não romantizar a profissão de professor, mas o professor tem um poder especial, né? Totalmente. De transformar vidas. Exatamente. Eu faço com amor e dedicação, com muita responsabilidade. Um dia eu saí da educação, bem lá atrás. Eu estava insatisfeita, tentei outras coisas, voltei. E voltei melhor. E aí, nesse tempo que você está dizendo, que a gente se conheceu e houve esse projeto alavancou as ideias que eu sempre tive. E a gente recebe muitos nãos profissionais. Verdade. E ali eu vi nascer uma luz. Falei, gente, mas eu sempre acreditei nesse tipo de coisa, só que eu não sabia o nome, né? E aí fui aprendendo, fui falhando, fui tentando, fui errando, e aí fui tendo melhorias, e isso tudo dividindo com os co-parceiros, porque a gente tem profissionais maravilhosos, em maioria, que topam, que são fora do normal como nós, né? Uns loucos maravilhosos da educação, no meu caso, que é minha área, e aí eles abraçam a causa, vamos embora, vamos. Se a gente cair, cai junto, levanta de novo, e assim a gente segue. Eu acho que fazer o diferencial em qualquer área da sua vida é um espírito empreendedor. Isso é ter espírito empreendedor. Você não desistir, você tentar, não deu desse jeito, vamos de novo. E saber que você nunca está sozinho. Tem sempre alguém acreditando em você. Não é um trabalho solitário, é um trabalho de equipe. Mas quem que você traz para a sua equipe? Né? As pessoas que você vai se encantando. É isso aí. Pelo caminho, né? É preciso encantamento. A gente não larga mais a mão. Exatamente. Pode ficar um tempo distante, mas tem umas pessoas que... Para sempre. Que ficam para sempre. Elas eternizam aquilo que você acredita e faz no dia a dia. Foi nesse projeto que eu ganhei dos alunos o apelido de 220 volts. E que eu carreguei por onde eu passava. As pessoas hoje me chamam assim, 220, 220. Mas assim, por causa da agitação, E eu nunca meço dificuldades, e já enfrentei muitas coisas, mas assim, eu não meço as dificuldades para o fazer. E tem que fazer o diferencial na vida do outro. E não precisa muito. Às vezes é uma palavra, é uma acolhida. Quando eu recebo alunos para atendimento, né, pedagógico, né, às vezes o aluno nem quer pedagógico, ele só quer chorar, falar. Aí eu falei, fecha a porta, não vou registrar nada. Senta aqui comigo. Eu quero falar com a menina do cabelo vermelhinho. Eu falei, menina, eu aceito. Vermelhinho é o ônibus de Maricá. Pois é. Isso aqui é Marsala. Aí eles riem, brincam, né? E tal.
Então, você vai trazendo para você, porque muitas vezes parte, não todos, mas parte desses jovens, eles não têm. Não tem esse apoio, não tem esse carinho, não tem uma pessoa que escute efetivamente. Exatamente. Né, que permita falar bobagem junto, que permita chorar junto, que permita respeitar. Eu não sei, assim, como educador também, né? Você sabe que eu também sou educador, pedagogo. Sempre. Pedagogo. O primeiro. E de verdade, assim, eu fico me perguntando por que alguns de nós têm tanto desafio em escutar o nosso jovem e entender que o universo dele não é perfeito, assim como o nosso também não é. Quantas coisas nós fazemos que não são tão legais assim. Né? E o quanto a gente se permite ouvir aquele jovem. A gente estava conversando aqui de um episódio, né, um pouquinho antes da gente começar, em que está aí nas redes sociais, tem um vídeo meu brincando. Meu filhão de 20 anos, hoje já está com 22 anos, mas há um ano atrás, a gente foi no Rock em Rio, e estávamos dois juntos lá pulando, e a Eliane estava comentando aqui que ela curte muito esse vídeo da gente fazendo junto. Mas, de alguma forma, e aquele momento foi um momento em que o Ítalo me deu de presente aquele momento lá, mas sempre na minha vida com os meus filhos ou com os jovens que eu pude passar pela vida de alguma maneira, eu procurei entrar no universo deles, por mais que eu não entendesse algumas coisas. E hoje, quando eu vou num grupo de jovens, quando eu estou num grupo de jovens, Eliane, eu falo de Felipe Ret, eu falo, né, dessa galera da música atual, falo de Jonga, e o pessoal fica assim, como é que você sabe isso? Como é que você escuta? Mas é porque eu me permiti ouvir. Tem algumas coisas nesse tipo de música que eu não curto? Até tem, mas tem um monte de outras coisas legais. Então hoje eu sei o que é o trap, eu me divirto com a galera, eu curto, eu danço junto, outros estilos, mas é a gente se permitir, porque é a forma que aquele jovem tem de se conectar com o mundo. Mas tem palavrão, mas tem isso, tem aquilo, mas o que você vai aproveitar? Se você não escuta nada, você só deixa aproveitar o que é ruim. Mas se você acha dali coisas boas, você conecta a pessoa com coisas boas. Então, é um pouco sobre isso. E aí eu queria... Desculpa, eu estou falando um pouco mais do que o normal, mas é porque você me inspira de verdade e tem coisas que a gente precisa falar. Né? É esse escutar, é esse permitir ouvir e permitir deixar ser. O jovem precisa ser o que ele é, sem que a gente bata tanto, sem que a gente corrija tanto, e de maneira que a gente possa aproveitar dele o que ele tem de melhor. Sim, às vezes eles mesmos, eles não se autoconhecem. E aí você vai propiciar isso. No convívio, no acolhimento. Se eu souber ouvir, né? Exatamente. É aquela que o poeta já falava, né? A escutatória. A gente precisa de escutatória. As pessoas escutam pouco, falam muito, mas escutam pouco. E é preciso escutar, eu concordo. E a gente pega a experiência desse jovem através de uma risada, de um palavrão, de um desabafo, quando você acolhe ele de qualquer forma, sem preconceitos, sem pré-julgamentos. E aí, quando você traz para perto, você consegue entrar no mundo dele, ele no seu, sem interferências, fazer uma simbiose, e aí ali vai nascer um trabalho maravilhoso. Porque os nossos jovens, e eu vou mais longe, vou lá nas nossas crianças, todos têm talento, todos têm algo especial, às vezes não sabe. Me comove muito, essa semana mesmo eu estive com vários jovens, e eu voltei a ver uma coisa que me assustou. Teve num grupo que eu estava, teve uma menina que quando eu pergunto assim, quantos aqui tem pelo menos um sonho? Aí teve uma menina que não levantou o braço. E aí eu percebi, e alguns não levantam por preguiça mesmo, que não querem participar. Mas tem alguém aqui que não tenha sonho? Aí ela levantou o braço dizendo que não tinha sonho. E isso me dói profundamente, né? Quando eu vejo um jovem dizer que não tem sonho.
Mas eu fui conversando e a gente percebe, na verdade ele só está muito maltratado por alguma coisa que nem ele sabe direito o que é, Isso. que é o que você falou. E aí, Helena, eu queria aproveitar esse gancho para falar uma outra coisa também, à vontade, que é sobre a questão do professor e sobre a questão do empreendedorismo que a gente estava falando. E eu vi na Eliane isso, e hoje eu uso isso bastante quando eu vou para um grupo de professores falar sobre educação empreendedora, porque rola um preconceito com relação a isso, porque as pessoas acham que eu vou falar de uberização, né, que eu vou de alguma maneira forçar que a escola seja capitalista, e não é nada disso. Elitista. Na verdade, e aí eu faço perguntas, principalmente quando tem professores, pergunta assim, quantos de vocês aqui se consideram um empreendedor? E aí 1 ou 2, mas normalmente porque tem um pequeno negócio. Aí eu falo, não, eu vou fazer a mesma pergunta, só que de maneira diferente. Quantos de vocês aqui, professores, já fizeram pelo menos uma vez um plano de aula e ele deu certo? Quantos de vocês aqui precisam ser criativos? Quantos de vocês aqui faz o projeto anual, acompanha os alunos, monitora de alguma forma? Todo mundo levanta a mão, porque a vida de professor é isso. E aí eu brinco com eles o seguinte, então vocês são empreendedores. Da próxima vez que alguém perguntar para vocês se vocês são empreendedores, levanta o braço. Para mim não existe categoria mais empreendedora que a de professor. E eu não estou falando sobre superpoder, não. Eu estou falando que o professor ele é obrigado a aprender a lidar com coisas como planejamento, monitoramento, acompanhamento, buscar qualidade, buscar indicadores, atingir indicadores. O professor tem que lidar com isso. A direção obriga, a secretaria obriga. Só que ele não se toca, que tudo isso que ele faz, se ele usar para a vida dele, ele voa. Porque o professor, de verdade, ele acaba fazendo isso muito bem. Só que ele usa isso na escola, é uma burocracia e tal, e ele não usa para a vida dele. Então eu queria contar para vocês, professores, por intermédio da minha amiga e professora Eliane Portela, que é uma pessoa maravilhosa e que encanta pessoas e que transforma o mundo e que daqui a pouco vai estar comunicando por meio de um podcast autoral dela, e eu vou ser convidado. Que professor, usa para você é empreendedor, professor. É isso, Eliane, o que você acha disso que eu falei? Conta para mim. Eu não acho, eu tenho certeza. Por quê? Eu vou falar sobre a minha prática. Desde sempre eu queria fazer diferente, né? E à medida que os anos passavam, você vai aprendendo mais, vai observando mais, vai praticando. E aí chega num ponto que você quer expandir isso para o mundo. Você quer fazer além da sala de aula. E aí você leva a sua sala de aula para fora e traz o mundo para dentro. Opa, que coisa linda! Que lindo! Eu não sou... Repete, por favor, repete. Você leva a sala de aula para fora e traz o mundo para dentro. Nossa! Por quê? Porque eu não sou professora só. Eu sou além disso. Somos, né? Eu sou uma educadora. E o que é ser um educador? É ser aquele que tem uma visão, não só a visão, mas a prática empreendedora. De que maneira é isso? Eu não dou aula só na sala de aula. Eu uso o quadro que não é mais de giz, que agora é caneta, mas que a caneta... A gente usou o de giz. Que a caneta falha também. Falha também. Cara, tem que suja também. Causa problema no meio ambiente também. Isso, mas outro professor não apaga, o quadro fica marcado. Tudo tem o ônus e o bônus. E aí, por exemplo, agora, eu gosto muito de trabalhar com temáticas. E agora eu estou trabalhando com educação antirracista, em todas as séries que eu dou aula, né? Porque eu tenho dupla função. Então, eu estou coordenadora há 5 anos nessa unidade e dou aula também. E aí, o que eu pego? Eu junto tudo isso, né? E faço com bons ingredientes um prato maravilhoso, né? Para ser degustado. Um prato pedagógico, não muito didático. Eu fujo um pouco disso. Se quiser contar um caos aí, né? De um prato desses aí bem que seja fora do normal, pode contar. O que nós estamos fazendo agora? Por exemplo, foram 4 aulas sobre o assunto. Então, na primeira aula, eu apresentei a eles
um tema que todo mundo fala, mas tem conhecimento? Tem entendimento? Tem das particularidades? E aí a gente bateu um papo. Ou já sofreu na pele? Principalmente, em maioria. Aí você apresenta como? Você dá um texto pronto, ou você vai no quadro e manda o aluno copiar? Não, vamos bater papo. Qual é a sua dúvida? Isso aqui você conhece? Ué, isso é racismo? Gente, é uma forma. Vamos ler sobre os tipos? E aí você começa dali. Semana que vem vai ter apresentação. E não é uma apresentação de fazer um cartazinho e botar na parede, né? As apresentações eu já vi algumas. Conscientização. Mobiliza a escola toda, faz uma confusão. Eu sou dessas. Meu Deus do céu. É conscientização. Então, isso é uma coisa latente, efervescente nas aulas. Exatamente. Aí os alunos fazem. Eles questionam muito assim, o professor que está dentro da caixinha, formatado, e não sai daquilo ali. A gente tem que mesclar. A gente tem o tradicional, o burocrático, que a gente não pode fugir, e aí eu trago isso para o processo deles de autodisciplina e autogestão de vida, não só na escola. A escola é coparceira, e a família também tem que ser coparceira. Eu costumo dizer que família e escola é um laço, e esse nó tem que estar apertadinho. Maravilhoso. Não é? Maravilhoso. Eu falo isso para os responsáveis, falo isso para os alunos. Quando isso acontece, é meio caminho andado para a gente ter sucesso. E falo para eles, fama é passageira. O sucesso, ele fica. É um legado que você constrói das suas ações, dos seus sentimentos. Claro que eu estou falando dentro da minha existência profissional, né? E aí eu costumo comparar, por exemplo, peguei um aluno muito levado esses dias, faz um registro, ele está na sala, o professor reclamando, tá bom, senta aqui, entra aqui na minha sala. Aí eu falei, vou te fazer uma pergunta. Quem é mais disciplinado, Neymar ou Cristiano Ronaldo? Aí ele, oi? Aí eu estou te fazendo uma pergunta. Aí ele, Cristiano Ronaldo. Eu falei, mas por quê? Porque ele é mais humilde, é disciplinado. Eu falei, então, você sabe, não é? Aí eu fui por aí, né, na conversa com ele. Esses dias eu falei assim, como é que você está? Nunca mais deu problema na escola. Aí eu falei assim, como é que você está em sala de aula e fora dela? Você está Cristiano Ronaldo ou Neymar? Sabe o que ele me respondeu? Eu tô Messi. Tirou onda! Tirou onda! E é isso. Você ganha a confiança, ganha parceria, fala do jeito dele, sem precisar misturar as coisas. Acolhimento com disciplina. É isso. Sem conflito. E eu acho que isso é que a educação é transformadora. Né? Bacana. A minha prática é essa. É assim, queria aproveitar que você está aqui e queria, assim, eu sei que quando eu comecei o movimento de lançar, de falar do livro Seja Fora do Normal, você foi uma das primeiras pessoas, Márcia, eu quero estar junto e tal. E eu queria algumas coisas. Vou te fazer mais de uma demanda agora, e você se vira depois. Ai, adoro. É o seguinte, me conta um pouquinho o que você acha dessa história do livro, que não sei se você já chegou a ler o livro ou algum pedacinho dele. Eu tenho uma definição sobre o livro. Então conta aí. Então, eu ia fazer o resto da demanda, mas vai embora. É um livro para ter na cabeceira, entendeu? E eu chamo esse livro, já falei até com a minha amiga Betina, né? Eu chamo esse livro de O Pequeno Príncipe 2. Opa! Porque... Rapaz, essa eu não sabia. Licença aí, viu? Eu não falei, não. Mas que legal! Porque, primeiro, é atemporal. Segundo... Você vai me emocionar de novo. Vamos embora. Não é proposital. Isso é meu parecer. Segundo, é um livro que cada vez que você degusta, você encontra uma nuance. Olha só, uma nuance. É porque eu sou professora de português, dá licença! Seja Fora do Normal, está sendo degustado.
gostado! Que coisa boa, meu Deus! E viva a leitura, né? Viva a leitura! A leitura, a releitura, né? Maravilha. As releituras, né? Maravilha, eu não vou te atrapalhar, não. Continua. Não, aqui é um bate-papo. E aí eu denominei esse livro de O Pequeno Príncipe 2. Toda vez que você pega para ler, e eu leio fora de ordem. É um livro para ler fora de ordem, né? Para fazer jus ao título. Né? Você não consegue ler linearmente quando você não é uma pessoa tradicional, né? Então, você ler tem um é capítulo, brincar. até que não sei se vocês viram, que o título do capítulo está depois do capítulo. Mas tudo bem, não liga não. Isso. Aí quem está dentro da caixinha... Ué, gente, tem coisa errada aqui, não é? Então, sai da caixinha, gente. Eu não sou na caixinha. Ou aproveita a caixinha diferente, né? Você pode estar na caixinha. A gente fala disso no livro, né? Que é essa história do sai da caixinha, mas se você na caixinha é muito bom, faz diferente dentro da caixinha também, porque também dá. Por que eu vou jogar fora o que eu tenho de bom, se eu posso aproveitar e fazer algo ainda mais incrível? Sim, eu posso sair da caixa, mas eu também posso, na caixa, por exemplo, nós somos professores. Por que eu vou jogar fora todo o poder que eu conquistei como professor? Não, eu vou fazer o melhor que eu puder com isso. Né? E no livro a gente convida essas coisas, esses pensares, de alguma maneira também. Então, eu penso e pratico aquilo que está ali, né? E livro é o quê? Livro é uma viagem ao interior. Ou viagem à consciência. Você já fala normal, tem várias viagens, né? Tem várias historinhas. É uma viagem afetiva, é uma viagem emocional, é mental, é a saúde da alegria, né? Caramba! Leitura é saúde da alegria. Então, assim, quem de nós, um dia, já não quis ser fora do normal, mas teve medo, né? E a gente sair dentro da caixa, como você falou, transformar isso... Sai da caixa, colore a caixa por dentro, por fora. Mergulha nela de novo. Entendeu? Faz diferente. Não está satisfeito com ela? Sai, decora e volta. Depois sai de novo. Até você achar um espaço maior, uma caixa maior. Porque, na verdade, nós temos nossas caixinhas guardadas e protegidas dentro de nós. Não é? Mas e aí você estava falando dessa questão, né? Que cada vez você vai vendo alguma coisa diferente ali. Quebrar a rotina. No livro, né? De alguma forma, na nova leitura. Então, vou repetir. É o Pequeno Príncipe 2, um livro atemporal e um livro que você lê brincando e brinca de ler. Né? Abre o livro. Não tem aquilo que você abre o livro e ele vira uma flor? Cada página daquela vai sair o quê? Olha, né? Eliane, eu estou aqui meio perplexo, porque você está justamente trazendo coisas que eram intencionais, e assim, só que ninguém tinha me contado isso. Assim, essa história de que o livro ele é uma caixa que abre, na verdade, esse livro a gente não consegue montar ele, mas as ferramentas que tem nele, você cria coisas incríveis com ela. Então, assim, é como se fosse uma... E você me remeteu para uma coisa da infância aqui, porque uma vez minha mãe era professora, minha irmã era professora, e eu não sei por que cargas d'água foi parar lá um material didático lá em casa, claro, porque era professora, né? E era um livro pedagógico, mas que tinha um monte de coisinhas, tinha coisinha para botar no dedo, dedoche, tinha não sei o quê, tinha coisas para recortar, e eu era apaixonado por aquilo, que era justamente um livro que ele se desfazia em várias coisas, né? E a gente aprendia brincando. E eu não tinha reparado que, de alguma maneira, eu tinha replicado essa ideia, não seja fora do normal. E você está contando isso, e eu estou aqui perplexo ouvindo. Que bom, né? Mas é a vivência que a gente tem com a leitura. No meu caso, eu fui agraciada, porque dentro da educação você tem essa possibilidade. E o que me entristece bastante é que o livro, às vezes, não é um presente, né? A gente substitui o livro por outras coisas, né?
E livro é presente, e é um presentaço, né? Eu vejo hoje muitos jovens sem... Brincando com a palavra, nem sempre o livro está presente, nem sempre o livro é presente. Eu ouvi uma aluna falar assim, uma aluna de empreendedorismo, ela falou assim, eu prefiro e-book, livro de papel, não. Aí eu não aguento, né, gente? Ouvi isso, eu não aguento. Então, olha, o e-book, ele é uma ferramenta prática, que você carrega para tudo quanto é canto, não tem volume, você baixa ali para uma pesquisa, até para o seu prazer próprio. Mas não é nada melhor do que você pegar um livro na mão, você degustar aquilo e bota o seu post-it, coloca o seu marca-texto quando o livro é seu, né? Marca a página, faz um marcador, ganha um marcador e lê o livro de novo, deixa o livro no canto um tempo, depois quando você voltar a ler, você já vai descobrir coisas novas, porque o livro propicia isso. E não a frieza de um aparelho. Livro é para a gente manusear, é uma peça de roupa da gente interior. E a gente precisa disso. E o livro, a gente pode pegar o lápis, rabiscar, pode adoro, marcar, pode anotar. Meus livros são todos marcados. E esse aí, cara, você tem, porque você vai lá, volta, quando você lê de novo, você já entende de uma maneira diferente. E outra coisa que eu acho genial, eu sempre fiz isso desde estudante, né? Se bem que a gente não deixa de estudar nunca, né? As pessoas têm que saber disso. Professor principalmente, né? Aí... eu marco e escrevo no livro a minha dúvida, a minha opinião, eu escrevo nos meus livros, e isso você tem intimidade literária, não é só você decorar autores, frases, citações, a palavra que eu falei que você gostou no início, degustar, livro e degustação. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E isso também é uma visão empreendedora. Naturalmente empreendedora, não imposta. Maravilhoso, Eliane. Então, vou te pedir agora mais uma coisa. Eu vou te pedir para você contar, assim, para a gente, se você puder, algo que você considere que seja muito fora do normal na sua vida, mas que te fez melhor. Nossa, tem muita história. Pode escolher uma. Nossa, pergunta difícil, hein? Eu tenho muitas respostas. Vamos lá. Vamos usar a neurolinguística. Difícil não, desafiadora. Lembra disso que a gente falava lá? Porque é muita história, né? São muitos anos na área e tudo. Vou responder de uma maneira geral, tentando aí abraçar tudo que eu vivi e tudo que eu acredito e ainda exercito. Você ensinar com amor, com dedicação, com responsabilidade e, principalmente, com acolhimento ao outro. Quem é esse outro? Seu aluno. Trazer para a criança, trazer para o jovem um conforto, uma segurança. Olha, eu estou aqui. Eliane, posso implicar com você? Pode. Quem deve estar ouvindo aqui, né? Deve estar falando assim, nossa, mas a Eliane é muito fácil ela falar isso, uma educadora dessa. A vida é tranquilinha, tudo certinho. É nada. Só que eu sei que não é bem assim, né, amiga? Não é nada. Eu sei eu conheço um pouquinho da sua vida pessoal. Isso. Eu sei o tamanho dos desafios. Eu vou falar nisso. E do tamanho, né? Eu vou falar nisso, não me estender, mas vou falar. Porque realmente essa fala, eu até coloco para os alunos isso, em determinados contextos. As pessoas pensam assim, poxa, mas você está sempre forte, bem, né? Então, porque primeiro que eu sou uma mulher de fé, né? E segundo, que eu tenho amor, não é paixão, não é carinho, é amor ao que eu faço. Eu já criei uma digital profissional, um vínculo com alunos. Todos, não existe. Isso na vida não existe, né? A gente tem nossas Mas em maioria, por exemplo, agora,
no 15 de outubro, eu coloquei nos meus stories lá no meu Instagram 3 dos bilhetinhos que eu recebi pelo Dia dos Professores, pelo WhatsApp, de alunos de turmas diferentes. Lindos, fora o carinho, fora tudo. Então, assim, eu sempre fui educadora, desde sempre, e procuro sempre sofrer metamorfoses para melhorar, para crescer. E dentro da minha casa, eu também, de certa forma, sou uma educadora, porque sou mãe, né? E quando a gente é mãe e pai, eu, no caso, eu faço os 2 papéis, é muito complicado. Mas, assim, estamos aí, estamos juntos, né? Nem sempre misturado, mas estamos juntos. E aí, há 11 anos atrás, meu filho mais velho tornou-se especial, né? E aí eu tive um novo aprendizado. Como ser mãe de um PCD, né? E aí, vamos trazer isso para a escola. O que tem a ver? A minha vivência, eu não consegui estar junto com meu filho para protegê-lo de coisas que contribuíram, não foi só isso, mas que contribuíram para que ele ficasse nessa condição, né? Mas o que eu falo para os alunos, e eles se emocionam quando eu falo, que bom que eu estou aqui, porque eu estou ajudando vocês com a minha experiência, com a minha maturidade. Então, eu tenho 2 opções. Ou eu fico lamentando, sofrendo, reclamando, ou eu, vamos embora, levanta a cabeça, enxuga as lágrimas e vamos partir mais forte para a luta. E a luta é todo dia, toda hora. Porque eu estou sorrindo mesmo, eu estou viva, com saúde. Amém. Então, quem tem que ver nossas lágrimas? Só o travesseiro. Entendeu? O mundo tem que ver a nossa resiliência. Poxa, mas você é forte o tempo todo? Claro que não, ninguém é. Desconfie de quem está sempre bem, comercial de margarina, né? Tudo arrumadinho e tal. Claro que não, todo mundo tem o seu outro lado, suas limitações, seus problemas, e eu trago isso para a minha sala de aula. E fora dela também, porque eu não dou aula só dentro da sala de aula. Eu levo o aluno para a sala de informática, para a sala maker, eu passei com ele, né, pela escola. Já dei aula na grama. Você já deu aula na grama, na quadra, na biblioteca. Isso! Eu já vi, eu inclusive já estive junto. Isso! Fora, passeando, porque passear também é aprendizagem, é conhecimento. Então, assim, eu trago essa minha experiência de mãe e pai triplo, que eu tenho 3 filhos, né? E sempre educando para a vida, né? E tendo um olhar empreendedor sobre a vida. Quando eu dou assim, uma palestra para os alunos, como eu dei há 15 dias numa determinada escola, né, aqui em Itaboraí, é um grupo de empreendedorismo, mas eu trago isso para a vida cotidiana deles. E eu nunca tinha visto jovem nenhum ali. Então, eu usei a minha experiência como pessoa, como mãe, como profissional, e uni isso para dar a eles essa questão da autodisciplina, da autogestão. Uma coisa é quando a gente conhece o grupo que a gente está trabalhando. Outra coisa é quando a gente chega lá e tem que falar com um grupo que a gente desconhece. Exato. Eu acho que é disso que ele está falando aqui. Né? Exato. nesse e momento. Foi maravilhoso. E aí a gente traz a bagagem e vai experimentando. Eu faço isso quase todos os dias, Eliane. Nas minhas palestras, né, eu normalmente chego e não faço a menor ideia de quem está ali. E aí a gente usa, e tem um poder que nós aprendemos, né, que é o poder da pergunta. De usar o grupo, de deixar o grupo participar e te contar algumas coisas, mesmo que brevemente. Eu uso bastante o quantos de vocês já fez isso assim? O quantos de vocês gostariam de ter eu sei disso. E aí, quando a gente brinca dessa forma, a gente tem um retorno do público. O público conta pra gente alguma coisa. Exato. A partir dali, eu consigo conquistar o que eu não tinha antes, que é o entendimento daquelas pessoas que eles estão. E que todo lugar que a gente vai, né, Eliane, é diferente. A gente se prepara, às vezes, para fazer uma coisa, chega lá, é outra.
Exatamente. E vida de professor na sala de aula. Quantas vezes, né, a gente prepara uma aula linda? É perfeita, a coisa mais linda do mundo. Quando a gente vai fazer, tá tudo errado. E às vezes você faz simples e aquilo rende, que é uma beleza. Você faz uma coisa mais simples. Olha, os meus alunos, eles aprenderam a escutar. E eu converso com eles, porque o jovem é comparativo, né? Ah, podia dar aula disso, o professor tal. Eu falei, olha só, as pessoas são diferentes. Sabe o que é gestão de pessoas? Eles não sabiam o que essa expressão quer dizer. Eu falei, então, já que vocês estão falando nisso, vamos trazer isso para a gestão de pessoas. Sabia que tem profissional que é bem remunerado, que lida com isso. E aí, conversando com eles sobre isso. Então, você traz sua experiência de vida, você traz sua experiência profissional, une isso e mostra para aquela menina que não tem uma visão de amplitude na vida por N motivos, né? Nem todos, alguns têm, mas a maioria não tem. E aí você mostra a eles que existe um caminho, sim. Bacana. E você pode ir lá e abrir essa porta. Ela não está fechada, ela só está encostada. Então, abra a porta. E, se possível, escancare a porta. Entrou, não gostou? Modifica, transforma. E a transformação começa da gente, né? Eu era uma profissional lá atrás e hoje eu sou outra. Maravilha, maravilha. E a gente vai se renovando, vai se transformando. Minha amiga Eliane, estamos chegando no fim do nosso podcast. Ah, que pena! É uma pena porque a gente ficaria aqui batendo papo bastante tempo. Quase não gostamos, né? A gente gosta muito. Mas eu queria que você me contasse agora um sonho seu fora do normal. Um sonho, algo que você queira realizar, transformar. Pessoal, profissional? Pode ser pessoal, profissional, pode ser o que você quiser. Ah, mas aqui é o que você quiser. Eu tenho mais de um. Então vamos embora, mas então vamos ver se dá tempo, mas conta pelo menos um aí para nós. Eu tenho um sonho profissional, tenho um projeto no papel, que já falei com você sobre isso. E que hoje nós estamos começando a tirá-lo do papel. E aí, eu quero que em 2026 ele nasça. Isso é um sonho, né? Que eu não acho um sonho impossível, porque a palavra sonho parece que é impossível. Não. A gente sonha um tempo e você pode realizar. Você amadurece aquilo, vai trabalhando, Capítulo 1 do Seja Fora do Normal. Exatamente. Fala sobre o vamos romper a normalidade. E aí eu vou te contar, vou te interromper só um pouquinho, vou atrapalhar. Nada, que é isso. Tem uma coisa engraçada, que tem vários amigos que foram lendo o livro e tal. Tem um amigo que me chamou para fazer um trabalho no Cefet, né? Ele é professor da escola técnica lá, e ele me chamou para fazer uma avaliação de uma turma, foi super legal. E ele queria me ver, porque queria me contar sobre o livro. Aí ele me abraçou e falou assim, e ele é um cara religioso e tal, e ele virou para mim e falou assim, Márcio, você sabe que esse livro você não fez sozinho, né? Você sabe que tinha. Aí eu olhei para ele e falei, bom, tudo bem. Mas não era sobre isso que eu ia falar, não, é sobre sonhos, né? E assim que a gente terminou a atividade, porque ele de verdade, ele ajuda a garotada a transformar em projetos os seus sonhos, né? E aí a gente saiu dali e ele me chamou, sabe, para fazer o quê? A gente saiu dali e aí tem um restaurantezinho chamado Via Veneto na esquina, mais ou menos perto, lá na Tijuca, e ele falou, vamos lá comer uma pizza de Alite. Porque o primeiro capítulo eu brinco com um sonho, com uma coisa simples, né? Então, é por aí. Mas conta aí seu sonho, né? Sobre esse projeto. E eu brinquei lá do primeiro capítulo, porque de verdade a gente entrega ali algumas ferramentas de como você transforma o seu sonho em realidade. Então, eu não vou dar spoiler não, tá? Mas assim, eu venho trabalhando 3 anos isso no papel, né? E porque demanda uma série de investimentos, né? O primeiro é o pessoal mesmo. A gente já tem uma tarimba, mas a gente está sempre aprendendo. Eu até comentei agora, quando cheguei aqui, que eu ensino meus alunos o seguinte, nunca diga assim, eu sou o melhor. Isso é soberbo. Diga, eu sou bom no que eu faço. Por quê? Porque você
abre um leque que você está sempre aprendendo com aquele mais experiente, com o que tem um olhar. Não é melhor você fazer assim? Coloca esse microfone aqui, mas não é melhor assim você colocar o mesmo microfone de outra forma? Então, ouvir o outro, a escutatória do início da conversa. Eu sempre estou disposto a ser melhor do que eu era ontem. Exato, exatamente. Então, assim, porque essas melhorias fazem você crescer como pessoa. Conta pra gente do sonho, gente. Então, é sobre isso. Esse projeto aí me conta, sobre isso. Você está doido por spoiler. E aí oferecer esse projeto para pessoas diversas, né? Ambientes diversos e com temas diversos também. Você quer que eu dê spoiler, mas eu não vou dar. Não vai dar, não? Mas tá bom. Mas o sonho. Só nos bastidores. O sonho, então, é transformar esse projeto que já está no papel fazê-lo em realidade nascer. Em 2026. Maravilha. Isso, fazê-lo Depois nascer. Você vai contar e a gente vai transformar. Isso. Porque, claro que isso é uma coisa que eu sei fazer, tenho ainda coisas a aprender. Ansiedade, angústia existe. Não assim, vai dar certo, eu não tenho isso. Mas assim, como fazer? Mas você já sabe o que você já está fazendo, né? Então tá bom, vamos lá. Você acabou de contar que você já fez um pedacinho. Eu não vou dar spoiler, não, que eu acho que não podia dar, mas tá bom. Então, Eliane, como nós estamos chegando no final, suas considerações finais, como que a gente faz contato com você, se você tem, né, quer dividir algumas das suas atividades no Instagram, mas conta pra gente, dá aí o seu recado final para o podcast Seja Fora do Normal, por favor. Então, o meu recado seja fora do normal sempre. Saia da caixinha, faça diferente. Isso. Livro Pequeno Príncipe 2 é esse, seja fora do normal. Cada vez que você pega uma mágica diferente, você se surpreende, você aprende. Cada dia é uma mágica. Esse livro é isso, né? E eu tenho várias redes sociais, não tenho todas, tenho várias, mas aquela que eu estou mais predominante é no Instagram, né? E eu espero que em 2026 as pessoas tomem conhecimento desse projeto e isso ajude muitas outras pessoas. Eliane Portela com L, com 2 L's. 2 L's. 2 L's. Um L é genérico. 2 L. Olha, até nisso nós combinamos, né? Porque eu sou o Cerbela. Isso! Com 2 L's. Aí eu conheci a Portela com 2 L's. Eu conhecia aquela outra Portela lá que a gente chama, né? Mas essa aqui que dá samba é outra coisa. Brincadeira, né? É só pra gente divulgar, porque aí fica mais fácil de achar. Eliane Portela com 2 L's. É a única. No Instagram é @Portela61. Tá bom. Tá bom? E agradeço o convite, o afeto, o acolhimento, a recepção maravilhosa. Sempre estar com você, ficar à vontade, né? Profissional de ponta. Acho que esse de ponta está muito blasé, né? Você é o profissional diferencial em tudo aquilo que você faz. Aprendo sempre muito, à distância ou perto. E agradeço muito todas as suas palavras, não foram elogios em vão, reconhecimento concreto do trabalho que a gente faz. E as suas palavras são as minhas, tá bom? Isso aí, Eliane, muito obrigado. Obrigado pela participação, obrigado por estar aqui no podcast Seja Fora do Normal. E você, ouvinte, vidente, vidente não, ouvinte, você que está aí nos assistindo, ou que, né, passeou, tá aqui, vem, assiste, curte, clica no sininho, acompanha o podcast Seja Fora do Normal. Você vai acompanhar cada dia, cada episódio, pessoas incríveis, histórias incríveis ao redor, né, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso planeta. Já tivemos aqui um casal italiano sendo entrevistado aqui, a Lisa e o Paolo, que aliás hoje vão estar cantando aqui no Beco de Itaboraí, né, o Beco da Praça. E é isso. Curte aí, podcast Seja Fora do Normal, mais um episódio. Até a próxima.